e o efeito nos valores. Petróleo do tipo WTI dos Estados Unidos teve uma alta. Vejamos aí na imagem, ótimo, que a gente consegue compreender e mostrar para vocês esses números, tá? Petróleo do tipo WTI teve uma alta de 35,6% nesta primeira semana de guerra. O número que sobe, claro, à medida que também cresce a incerteza de fornecimento com as notícias envolvendo o Estreito de Hormuz e envolvendo também o que nós expusemos hoje para vocês com a Priscila Asbeck, o presidente dos Estados Unidos dizendo, olha, vamos atacar e faremos hoje um novo ataque. Então, essa incerteza reflete no valor e o efeito disso tudo você vê aí em tela. Esse corredor marítimo por onde transitam cerca de 20% do petróleo mundial está sob condições de risco de um fechamento completo, hein? Ou seja, nós nem estamos falando de algo temporário, é de um fechamento completo. Bom, do lado direito você tem aí o petróleo tipo Brent, que é a referência no mercado. Subiu 27% neste período que nós estamos acompanhando aqui de conflito. Então já são quase 30% de alta no valor desse tipo de petróleo, que é o tipo Brent. E ele superou os $90 por barril. Nós nos referimos a esta região, até vou chamar aqui um entrevistado para nos ajudar a compreender todas essas questões da guerra no Oriente Médio, e em instantes eu mostro para vocês aqui, inclusive, a imagem de satélite do Estreito de Hormuz com os navios que estão parados. Se a gente tem continuidade da guerra, navios parados, incerteza sobre o futuro e já a alteração que você viu aí nos preços, e o daqui para frente, a tendência é piorar? Imagina-se, ou não? Vamos então entender com o especialista, Beni Fard, especialista em investimento e negócios internacionais. Beni, muitas perguntas e respostas difíceis, né, por enquanto, porque a gente não tem previsibilidade do que está acontecendo. Então, quero te ouvir, por favor, sobre isso. Até no começo da guerra, lhe pareceu, Beni, que os valores poderiam ter subido mais? Ou esses $90 que eu acabei de citar aqui está dentro daquilo que gera uma expectativa de um primeiro efeito para uma primeira semana? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elisa. Previsibilidade é um elemento talvez que falta a todos os analistas de mercado. Existe uma projeção de teto, vamos assim dizer, para o barril de petróleo do tipo Brent na casa dos $100, mas é uma estimativa que leva em consideração uma guerra mais curta. O valor do barril do Brent, como você muito bem trouxe há pouco, atingiu o maior nível desde outubro de 2023. E essa semana de guerra causou a maior alta semanal desde a pandemia. Então, o que a gente está vendo acontecer, de fato, é um choque no preço do petróleo, tanto o WTI quanto o Brent, que desencadeia uma série de reações que vão ser percebidas ao longo das próximas semanas nos bancos centrais de todo o mundo, em função da pressão inflacionária. A gente vai ter também a percepção da cadeia de commodities sendo afetada, como você muito bem trouxe, pelo Estreito de Hormuz. Mas eu quero dar um passo atrás, Elisa, se você me permite. A previsibilidade que você trouxe é uma palavra bastante interessante, porque ela está deixando, de certa forma, de existir no contexto macroeconômico e geopolítico. O multilateralismo fomentado ao longo das últimas décadas, especialmente no pós-queda da União Soviética, da cortina de ferro, pelos Estados Unidos, está passando por um momento de transição, até mesmo ruptura. O multilateralismo traz previsibilidade, e a falta dessa previsibilidade faz com que as peças do tabuleiro geopolítico global sejam mexidas. Isso gera ruído, muito ruído. Então, o que nós estamos percebendo, acompanhando notícias, são muitos fatos e muito ruído. E esse é um movimento estratégico liderado por Donald Trump, como o excelente negociador que o é, a despeito de todas as suas características peculiares, porque ele está no movimento de percepção, identificação de iniciativas para, de alguma forma, conter a ascensão chinesa, um movimento antagônico. E aqui eu quero fazer também
fechamento dessa análise, trazendo que a falta de previsibilidade de multilateralismo com essas intervenções tem um efeito prático, que é a China sendo afetada na sua economia, na sua cadeia global de distribuição. E isso é um efeito prático. Então, Donald Trump está fazendo uso de intervenção em proxies russo-chinesas, notadamente Venezuela, aqui nas Américas, e Irã. E dessa forma, Elisa, aqui a gente tem, nessa nova conjuntura de multilateralismo deixando talvez de existir como existia há poucos anos atrás, ou décadas atrás, a necessidade das potências de controlarem energia. Se nós considerarmos as reservas de Venezuela, Arábia Saudita e Irã combinadas, nesse momento de coalizão que está se formando com a eventual queda dos ayatolás do Irã, os Estados Unidos deteriam algo como 60% das reservas de petróleo do mundo. Isso, no tabuleiro do xadrez geopolítico global, faz muita diferença se você considerar que a energia impacta cadeias de produção, custo de capital, movimentos inflacionários e nessa nova corrida armamentícia bélica que nós estamos vivendo em tempos de inteligência artificial, e a guerra Irã-Estados Unidos é a primeira que nós estamos vendo deflagrando o uso da inteligência artificial de campo de batalha, com o uso de dados satelitais em tempo real, captura de dados com drones, captura de dados em solo e tomada de decisão em milissegundos ou segundos, muito diferente da Guerra do Golfo, muito diferente da Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos vendo a supremacia militar sendo pautada não apenas no poderio nuclear, mas também na capacidade de possuir reservas energéticas, possuir reservas de terras raras que impactam semicondutores, a cadeia de produção de chips de computador e de data centers, sim, que alimentam processos de tomada de decisão com o IA. Uma dúvida que eu tenho aqui a lhe ouvir, porque a gente tem um momento que não tem previsibilidade. É interessante ouvi-lo sobre o pós-guerra, porque no pós-guerra os países estavam assim, ufa, sobrevivemos dentro do possível, né, diante de tantas mortes. Sobrevivemos. Vamos agora nos comunicar, vamos minimamente nos comunicar, formar parcerias e tudo mais. Aí veio a pandemia, dei um baita salto aqui na linha do tempo. A pandemia nos lembrou o quanto é importante nós termos parcerias, nós conversarmos, termos esse multilateralismo, que era um país precisando do outro. Quem tinha mais respirador, quem tinha mais agulha, quem tinha mais luva, os países se comunicando. Eu estou dando um exemplo de pandemia, só para trazer uma coisa aqui, né, comportamental das nossas vidas. Aí quando chega o presidente dos Estados Unidos, tudo aquilo que a gente estava acompanhando nos últimos anos de pluralizar com os vizinhos, ele pensou, opa, vamos fechar um pouquinho mais para a gente poder se fortalecer. No meio desse caminho, então, é a China que é a pedra no sapato e que faz com que os Estados Unidos retirem Nicolás Maduro, dizendo, não, são questões humanitárias. E faz com que os Estados Unidos matem o Ayatollah Ali Khamenei, dizendo, não, questões humanitárias, o povo precisa de liberdade. É o petróleo, então, que está pautando tudo isso? Elisa, o teu ponto foi muito bem colocado. A pandemia trouxe à tona a ruptura do multilateralismo, tanto do ponto de vista do prisma da necessidade, quanto da estratégia. Você foi super feliz na tua colocação. E Donald Trump, sim, percebe esse movimento. Donald Trump não tem a característica de levar democracias ou sinalizar o uso da democracia para intervir em países. Ele objetivamente é um homem de negócios, é uma liderança na maior potência global, que faz uso da força para manter a hegemonia no hemisfério ocidental, nas alianças da Europa e, de certa forma, dissuadir a expansão chinesa. Então, sim, intervenção na Venezuela tem a ver com hegemonia global, no Irã também, mas isso traz um efeito colateral, Elisa. Os iranianos, o povo iraniano, sofre há 47 anos na mão de líderes religiosos que lá em 79, com a queda do Shah Mohammad Reza Shah Pahlavi, fizeram com que teocracia fosse pano de fundo, ou seja, mistura de religião e Estado, para alguma das maiores barbáries que o mundo já presenciou em termos de crimes contra a humanidade, contra o povo iraniano. Então, o que eu quero dizer é,
É uma tempestade perfeita, sem a necessidade objetiva de levar a democracia para o Irã, mas para permitir que o povo iraniano tenha, talvez a primeira vez em 47 anos, a capacidade de insurgir e de derrubar o regime dos ayatolás, que tem perseguido o seu próprio povo historicamente. Mas isso é um efeito colateral, não é a intenção de Donald Trump fazer com que o Irã seja uma nação democrática, tampouco Venezuela. Eles querem que novas coalizões se formem, porque a China, silenciosamente e de forma muito habilidosa ao longo dos últimos 40 e poucos anos, tem crescido e conquistado uma hegemonia ímpar, e a gente percebe que os chineses não se envolvem em batalha. Eles são exímios negociadores. Os chineses, né, expandem capacidades com a negociação, e a falta de previsibilidade afeta a China, e é isso que está acontecendo. Beni, eu tenho aqui o nosso radar com todos os navios no planeta neste momento. E eu quero usá-lo como referência, porque aqui a gente tem exatamente o Estreito de Hormuz. Aqui, ó, você que nos acompanha ao vivo, veja aqui. Eu vou chamar de curvinha, tá, gente? É um estreito chamado Estreito de Hormuz. Vocês estão vendo aqui, os pontinhos vermelhos são navios petroleiros. Aí tem também navios com outras cores, que podem ser outros produtos e, eventualmente, até o que diz respeito a turismo. Vocês estão vendo que aqui no estreito nós não temos os pontos vermelhos, eles estão parados aqui nas bordas. Ai, desculpa, eu tô mexendo no mapa aqui ao vivo, às vezes ele dá uns pulos, tá? Do lado direito você tem muitos navios petroleiros, do lado esquerdo também. Agora eu vou reduzir o mapa ainda mais. Ali para cima nós temos quem? O Irã. E ao sul do mapa, a Arábia Saudita. O que eu quero perguntar ao senhor, por favor, Beni, se estão... Como é que fica a extração de petróleo neste momento? Ela parou nesses países? Por que continuam retirando? Vai desaguar para onde isso? Eles vão armazenar barris? Eles vão abastecer esses navios e mantê-los parados? Você faz o que exatamente se o que tem de navio petroleiro está ali, estacionado, parado, à espera de um arrefecimento da guerra? Você tem o desafio de escoamento, que eu diria que é o mais crítico, uma vez que não há outras formas estruturadas, seja via terrestre, seja via oleodutos, preparado para escoar toda essa produção advinda do Oriente Médio. O Golfo Pérsico, ele é circundado por nações cujas economias são pautadas principalmente na extração e exportação, refino, exportação do petróleo, e isso faz com que haja também choque de oferta através dessa falta de escoamento de petróleo no mundo, mas impacto econômico nessas nações, uma vez que eles são obrigados a reduzir sua capacidade produtiva ou manter o armazenamento, mas uma vez que você mantém estoque, você não tem liquidez, então você também tem o impacto econômico nas nações produtoras. O fechamento do Estreito de Hormuz, Elisa, ele possui consequências múltiplas. A China é afetada, a Índia é afetada, o Japão é afetado, citando 3 grandes importadores de petróleo, cuja necessidade de importação é de volumes bastante robustos, mas também afeta a economia iraniana. Por mais que a gente acompanhe especialistas e analistas se referindo ao Irã como uma nação preparada para semanas de guerra ou meses de guerra, sem a necessidade de exportar o petróleo ou de suas commodities se mantendo estanque, eu não tenho essa mesma percepção. Eu acredito que o Estreito de Hormuz fechado, ele impacta tanto os países circunvizinhos como a economia global, mas especialmente o regime dos ayatolás. O então falecido rei do Irã, monarca do Irã, Mohammad Reza Shah Pahlavi, em uma das suas falas históricas, dizia que o Estreito de Hormuz é a jugular da economia do Golfo Pérsico. E esse estrangulamento, esse fechamento, pode causar um efeito extremamente danoso aos países circunvizinhos, que estão de alguma forma mais bem preparados, mas é preciso lembrar que o Irã está sob sanção econômica há muitas décadas, especialmente por suas iniciativas desalinhadas com direitos civis,
desalinhadas com direitos humanos, desalinhada com as suas características políticas de fomentar o terrorismo, objetivamente através do Hezbollah no Líbano, através do Hamas na faixa de Gaza, dos Houthis, das suas ligações com narco-estados aqui na América do Sul. Esse pano de fundo fez com que o Irã se fechasse para o Ocidente, para as nações democráticas, para as nações cuja liberdade, as liberdades individuais e fundamentais são conhecidas por nós e nós as defendemos, e o Irã se alinhou, sancionado, ao hemisfério oriental. Então, subsidiou o petróleo para a China, subsidiou o petróleo para outras nações, porque ela atua no mercado opaco, onde ela é obrigada a vender mais barato o seu petróleo para que ela possa sobreviver, uma vez que o Irã possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Então, ela usa desse artifício para manter o regime de pé. E esse regime, ano após ano, década após década, tem sido cada vez mais opressor quanto ao seu próprio povo. Mas a gente percebe, com a intervenção estadunidense, israelense, extremamente cirúrgica nos últimos dias, de que a estrutura do regime dos ayatollahs e da Guarda Revolucionária está cada vez mais enfraquecida. Foram mais de 3.000 intervenções militares, começaram com 900 ataques nas primeiras 12 horas e chegaram a níveis absurdos de ataques de Israel e de Estados Unidos em termos de poderio bélico. Isso está, de certa forma, alijando a capacidade dos ayatollahs mais do que se esperava, e isso pode trazer os ayatollahs para uma mesa de negociação. Eu, particularmente, não acredito que o regime dos ayatollahs vá sucumbir, porque a estrutura de poder da teocracia dos ayatollahs, do regime ditatorial dos ayatollahs, é muito capilarizada. Cada mesquita, que é como se chamam as relações para igrejas no mundo islâmico, cada mesquita, em cada vilarejo, em cada canto do Irã, é uma célula de poder. Então imagine você, a maior nação xiita do mundo, que é o Irã, possuindo essa capilaridade de comando e controle em cada mesquita, em cada quadrante do país, que servem como olhos e ouvidos do regime para o bem e para o mal, mas especialmente para manter o seu povo sob julgo. Então você tem esse desafio, por mais que se eliminem, se neutralizem ayatollahs de primeira casta, de segunda casta, os subsequentes vão continuar existindo. Então você tem esse desafio estrutural, uma vez que religião e Estado se misturaram, estão, de certa forma, emaranhados nessa grande nação, e é muito difícil de se desfazer isso rapidamente. Então a inanição econômica pode fazer com que os ayatollahs sentem à mesa. Não acredito que seja por uma transição, apesar de ter esperanças de que seja, mas para um arrefecimento dessa guerra. Lembrando, para concluir meu raciocínio, Elisa, que uma guerra estendida, ela é danosa não só para o Irã, mas também para Donald Trump, porque o seu nível de aprovação está reduzindo-se nos Estados Unidos, ele precisa responder aos seus eleitores, e em novembro haverá eleições de midterm, como são chamados, de meio termo, que pode decidir se ele vai manter ou não a hegemonia republicana no Congresso americano. Se ele perde essa hegemonia no Congresso, ele pode sofrer reveses nos próximos 2 anos, e a guerra pode fazer preço. Então, Donald Trump está indo por tudo ou nada, como uma liderança forte que o é, a despeito de todas as suas características, numa visão longo prazista, uma visão de Estado e não de governo, buscando desmantelar proxies chinesas e russas no mundo, de tal forma que o multilateralismo que nos trouxe até aqui, que trouxe previsibilidade, que trouxe acordos mais seguros, segurança de toda a ordem, estabilidade de custo de capital, sistema financeiro estável, segurança coletiva, mecanismos de resolução de conflitos, tudo isso está deixando de existir. Donald Trump está percebendo isso, à sua maneira, e tomando iniciativas, e a gente tem o lado de lá tentando fazer o contrapeso após esses ataques que houveram no Irã. Pois é, e nós estamos inclusive com a informação em tela. Trump, : Irã vai ser duramente atingido hoje. Esta é a informação deste sábado, entre tantas outras, e as principais, e mais dolorosas, os números de mortos em diferentes países.
Beni Fard, especialista em investimentos e negócios internacionais, obrigada por nos ajudar a compreender o olhar macro sobre o planeta e os efeitos, em diferentes locais com essa elevação do preço do dólar. Muito obrigada, Beni. Obrigado também, Elisa, a todos que nos acompanharam.